aleluia, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era o que, irmãos? Então você está entendendo. O vento estava soprando o barco ao contrário. Se o barco estava subindo, o vento soprava para o barco descer. Assim, aleluia. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Eita glória, isso é fé. Aleluia. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E respondendo, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. E subiu ambos para o barco e assentou, e cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Senta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa é uma palavra que eu gosto muito de viver a história dos nossos antepassados, profetas, o povo que viveram, passaram pela Bíblia, né, irmãos? E nos deixaram um aprendizado, um ensino, nos deixaram lá legado, nos deixaram um exemplo para que nós possamos seguir. Um pouquinho de cada um deles. Eu me vendo Pedro, não sei porque o Espírito Santo me trouxe quando Jesus ainda estava na terra. E depois que Jesus subiu, ele ainda continua na terra. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Aleluia, nós não podemos enxergar com a ótica humana, mas nós podemos contemplar as maravilhas que ele faz. Glória a Deus, Pai. Agora, nesta palavra encaixa a vitória, o milagre e a fé. Olha aí, Deus. Aleluia. E quando eu vejo aí Pedro, irmãos, ele foi destacado no meio dos outros discípulos. Por quê? Eu imagino pela ousadia, a fé e o jeito de Pedro ser corajoso. Aleluia. Imagina neste momento a tempestade levantando sobre o barco. Mas no começo de tudo isso, Jesus, ele sempre cria, Deus ele sempre cria um meio para nos chegar mais a Ele. Pai, é verdade. Para nos fazer entender mais, ter mais contato. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tão à vontade, o Senhor tem que fazer alguma situação para que nós possamos chegar mais, crer mais, ter mais fé, estar mais diante dEle, amar mais a Ele, buscar mais a presença dEle. Entendemos que nós dependemos dEle para tudo e para todo tempo. Nós dependemos dEle. Dessa maneira, Pai. Aleluia. Agora vamos ver a palavra que quando Jesus estava ali do outro lado do mar, e ele vê ali os discípulos,
Ele pega os discípulos, ele despede todos eles, depois que Jesus tinha pregado, que Jesus tinha feito milagres, ele pega e despede todos os discípulos para que vá no barco. E o povo também continuou nos outros barcos. E ele vai para o terra seca, ele sobe ao monte falar com o papai. E quando Jesus, aleluia, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar e sabe tudo. Sabia que o povo estava indo, aleluia, para ser provado. Os discípulos estavam indo para ser provados, porque ele criou para que eles pudessem ir com o barco sozinhos, sem ele, para que depois ele fosse pelo mar. E quando aí o vento se levanta, os discípulos talvez pensaram assim, mas por que ele não veio conosco? Olha agora, deixou nós ir em paz, nos pediu em paz. E agora nós estamos indo e o vento começa a soprar e começa o barco a balançar e as águas vão começando a se agitar e entrando no barco e eles ali apavorados começaram a achar, meu Deus, e agora nós vamos morrer. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos assim, irmãos, diante de situações que nós pensamos assim, aonde está Jesus agora, Jesus? Você chora. Olha aí, Deus. Você olha o vento, vamos morrer, nós vamos perecer. O barco vai naufragar. E quando eles menos esperam, eu imagino assim, aleluia, aquela tempestade, quando a tempestade se forma, parece que fica tudo escuro, né, irmãos? E de repente Jesus vem sobre as águas, aleluia. Então de repente ele começa a andar e vem sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. E eles olhando aquilo assustaram. E pensaram assim, será que é um fantasma? Aquilo é um fantasma. E diz a palavra que eles gritaram de medo. Aleluia. Quando o medo bate até... Sempre nós tivemos um medo. O medo às vezes nos atrapalha de entender que é Deus. Deus, ele trabalha, Jesus, ele entra, ele trabalha no meio do vento, é no meio da tempestade. Ele veio sobre a tempestade, ele veio no meio do mar, ele veio no meio das águas. O vento estava soprando, as ondas estavam levantando, o mar estava revolto, estava agitado, parecia que ia virar o barco, e eles ali confiando, e agora vamos perecer. Aí quando Jesus vem diante deles, sabendo e provando a fé dele, se você está no vento, está na tempestade, eu não sei o que você está passando, meu querido, minha querida, mas Jesus está vendo, e ele está no meio desse vento, ele está no meio dessa tempestade. Você não está sozinho no barco. Quem foi que diz que você vai naufragar? Aleluia. Jesus não vai chegar, eu quero dizer que ele vai chegar assim com um milagre, ele vai chegar assim com uma vitória, ele vai chegar assim ordenando o vento, ordenando a tempestade que se aquieta, ele vai chegar para dar vitória na tua vida, mas ele está te dizendo, acalma o teu coração e veja que sou eu, aleluia. E quando os discípulos começam a gritar, Senhor, agora vamos morrer, aquilo é um fantasma, Jesus brada e ele diz assim, não tenha medo, fica calmo, sou eu. Ele diz, eu sou o que sou, e fora de mim não há outro, além de mim não há outro. Ele diz, aleluia, que ele é Deus para cumprir a promessa na tua vida, aleluia. Diria um homem não faria, diria um homem não cumpriria, mas ele é Deus para cumprir tudo que ele prometeu na tua vida. Apenas persevere, está doendo, mas persevere, o vento está soprando, mas persevere, as ondas estão agitadas, persevere. Eu não sei qual é o mar que você está passando, eu não sei qual é o vento que você está passando, se é na tua saúde, se é no meio da tua família, se é no meio dos teus filhos, se é no teu casamento, se é na tua vida financeira, eu não sei qual é o vento que você está enfrentando, eu só sei dizer que todo mundo tem um vento que vem soprando ao contrário, mas quando Jesus ordena, ele tem que soprar ao favor. O barco está voltando, vai ter que seguir em frente. O milagre, a conquista, porque se eu fosse contar o que o Senhor já fez na minha vida, os milagres que Deus operou na minha vida, quando eu dizia assim, Senhor, eu vou entregar os pontos, não tem mais jeito, Senhor, eu cansei, Senhor, eu falei, não tenho resposta, aí é a hora que o Senhor quer ver se nós somos fortes para receber, aleluia, o propósito de Deus, aleluia. Deus nos prova na paciência, Deus nos prova na fé, na perseverança,
força, na crença, na temência. Deus nos prova de uma maneira. E quando o Senhor nos prova, é para o melhor da nossa vida. Ele prova para nos aprovar. E quando o Senhor tem me provado, tem te provado, quando o Senhor tem me provado, eu continuei ali confiante. Aleluia. Porque que o Senhor prova, irmã Rosana? Ele prova para que nós possamos aprender com Ele. Aleluia. Ele nos prova para que nós possamos aprender. Aleluia. Perseverar. Vento, diante daquele mar, diante daquela tempestade, todos os outros discípulos estavam quietinhos, só assustados e olhando, mas Pedro não. Pedro abriu a boca. Aleluia. O que quer dizer, irmãos? Quer dizer que aquele que tem autoridade tem palavra. Aquele que tem autoridade, ele determina para que o milagre aconteça. Aquele que tem intimidade com Deus, ele acredita no que ele está falando para ele. Ele tem certeza do que Deus vai fazer. Aonde antes de Jesus chegar até ele, Pedro solta, aleluia, um grito e diz assim: Senhor, mas se és tu, então me deixa ir ter contigo. Aramandai a chave.